dia, família Canção Nova. Tudo bem com vocês? Não senti firmeza não. Tudo bem com vocês? Agora sim. Deixa eu perguntar, quem está chegando hoje aqui na Canção Nova? Hoje, olha, a maioria, vamos aplaudir. Nós queremos acolher você que está chegando hoje para participar deste acampamento de oração, acampamento para casais, para família. Começamos ontem, tivemos a graça de ontem estar aqui no palco fazendo uma pregação e hoje nós estamos novamente aqui. Então eu vou falar bem rápido, nos apresentar bem rapidinho para você que está chegando agora, né? Você que também está sintonizado, seja muito bem-vindo no Sistema Canção Nova de Comunicação. Meu nome é Rubens, na comunidade Canção Nova eu sou conhecido, melhor dizendo, como Rubão. Essa jovem senhora é a Tânia. Nós somos casados há 26 anos, tivemos a graça de entrar na comunidade Canção Nova juntos. O Padre Jonas sempre fez esse chamado, quem quer dar um ano da sua vida na comunidade Canção Nova, né? Então a gente fez essa experiência e entramos na mesma turma. Então foi no dia 24 de janeiro de 1996. Nós chegamos juntos aqui na comunidade Canção Nova. Começamos uma amizade muito bonita, muito legal, e de repente despertou um sentimento. Eu tive a graça de conversar com a minha formadora, porque nesse primeiro ano a gente não pode namorar. Mas como a gente não controla os nossos sentimentos, a gente não é dono dos sentimentos, né? Acontece. E eu fui conversar com a minha formadora, ela disse, olha Rubão, você precisa conversar com o Padre Jonas. Eu falei, meu Deus, o Padre Jonas vai me rachar no meio, vai me colocar para fora, como é que eu estou gostando de uma das filhas dele? Mas eu fui surpreendido. Deus é lindo, né? Deus sempre nos surpreende. E compartilhando com o Padre, ele me acolheu, entendeu, e não só me entendeu, mas eu tive a graça de fazer um caminho de namoro de 2 anos. Então eu namorei, noivei e me casei, e quem me acompanhou, quem nos acompanhou, foi nada mais, nada menos do que o Padre Jonas. Então, ele que presidiu, né, ali a cerimônia, a missa do nosso casamento, do nosso matrimônio, foi linda demais, porque ele conhecia a história, então ele foi a fundo, e caiu justamente no dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Ele falou muito de Nossa Senhora, ele falou da missão que nós tínhamos juntos, como casal. Ele profetizou que eu e a Tânia iríamos fazer, e justamente é isso que nós estamos fazendo. Nós temos 3 filhos, né? Estamos na comunidade Canção Nova há 30 anos, graças a Deus, não tenho dúvida do meu chamado, da minha vocação, me sinto um homem muito pleno, muito feliz. Realizado, é claro, com tribulação, não tem jeito, porque nós não vamos ter tribulação somente no céu, né? Mas dentro da comunidade a gente passa por dificuldades, mas eu tenho um Deus que cuida de nós, né? Então são 3 filhos, o Isaac, de 25 anos. Eu olho para ela, porque se eu errar, depois ela puxa a minha orelha lá atrás. Tenho o Miguel, de 18 anos, e a Mariana, de 15 anos. Então essa é a minha família. Hoje nós estamos no núcleo aqui de Cachoeira Paulista, mas nós já moramos em várias frentes de missão. Rio de Janeiro, já moramos na Bahia, moramos no Pernambuco, São Paulo. Então esse é um pouco da nossa história, só para você nos conhecer. Meu amor, qual é o tema da nossa pregação agora? Então hoje nós vamos falar sobre nós, nossos filhos e Deus. Nós, nossos filhos e Deus. Nós vamos falar para você sobre essa missão tão importante de ser pai e de ser mãe, sobre a maternidade, a paternidade. E nenhuma missão se compara a essa missão. Por quê? Porque nessa missão que Deus nos confia, e Ele escolheu você, é justamente você,
para ser o pai, a mãe do filho dele, da filha dele. Porque antes de ser nossos filhos, eles são filhos de Deus. De Deus. E Deus quis contar conosco para, no ato sexual, a semente do homem, a semente da mulher, se unirem, formarem esse novo ser, gerar essa vida. E Deus ali imprimir naquela vida uma alma imortal. Deus teve um começo não teve um começo e não terá um fim, é eterno. Nós tivemos um começo, a nossa gestação, o nosso nascimento, mas não teremos fim. Então, essa alma confiada a você, ela é imortal. E a gente vê, por ordem de prioridade, que aquilo que permanece é mais importante do que aquilo que passa. É verdade ou não é? Então, nenhuma outra construção ou missão que você tenha nessa vida vai durar para a eternidade. Tudo vai passar. Você pode colaborar com muitas coisas importantes. Eu sou engenheiro, eu construí uma ponte. Se não fosse essa ponte, não ligava essa cidade a outra, ou esse bairro ao outro. Eu sou, sei lá, um médico, também estou ali salvando vidas no dia a dia, né? Mas também um dia tudo isso vai passar. Eu sou um expert no computador, sei tudo de software, de programação. Vai passar um dia. A única construção e missão que eu e você realizamos e que não passa são os nossos filhos. E é tão forte isso, que cada filho que Deus gera, ele é único, é irrepetível, não tem ninguém igual a ele, a ela. Pode até ser que você dê o mesmo nome de que uma pessoa lá do outro estado, mas não é o mesmo, não é igual. Pode até ser que sejam gêmeos idênticos, mas você sabe que eles são únicos, diferentes um do outro. E os pais conseguem identificar um do outro, né? É verdade. Verdade. Univitelino, né? A gente chama de univitelino. São parecidíssimos, mas o pai e a mãe bate o olho, sabe quem é um, quem é o outro. É muito bonito isso. Então é uma missão muito nobre, né, meu amor? E o pai e a mãe também são únicos. Dos nossos filhos, do Isaac, do Miguel e da Mariana, quem Deus escolheu para ser pai e mãe? O Rubão e a Tânia. Isso. Graças a Deus, sou muito feliz por isso. E dos seus filhos, Deus escolheu vocês. Como é que é o nome dos seus filhos? Fala o nome dos seus filhos aí. Olha que missão que Deus confiou a você. Cuidar dessas preciosidades que tem, como a Tânia acabou de dizer, uma alma imortal. Dá até um frio na barriga, né? É muito responsabilizante. É um desafio muito grande. Mas é nobre isso. É nobre. E aí, Rubens, eu vejo assim que muitos de nós, e a gente passa por isso no dia a dia, nós estamos aqui partilhando com você vida. Porque nós também somos pais. Nós também estamos encontrando o caminho, buscando em Deus a direção. Não está pronto. Não está pronto. Mas eu sei que nós pais queríamos muito, Rubens, que houvesse uma receita pronta, de um método, um jeito fácil, eficaz, prático, eficaz, que não desse tanto trabalho. Com todos os filhos. É verdade ou não é? Sim. Mas será que esse método existe? Não. Nem que você contrate o melhor pedagogo, aquele profissional, aquele psicólogo excelente, desenvolver um método de educação, você não tem uma receita pronta. Por quê? Porque o seu filho é único, a sua filha é única. Você é um pai e uma mãe que também são únicos. Foram escolhidos unicamente para ser pais destes filhos. E aí a gente tem que perguntar para quem então? Para quem que nós temos que buscar? Não que a gente não tenha que aprender, não tenha que conhecer o desenvolvimento humano, como é que é o crescimento, não, nada disso. Mas quem gerou esses filhos do seu ventre materno? Foi Deus. Quem será? Deus. Deus. E Ele é que conhece. Ele é quem tem o manual.
Então, se tem alguém que nós precisamos perguntar como educar, como cuidar, como formar os nossos filhos e realizar essa missão para que um dia eles possam estar conosco no céu, que esse é o nosso lugar, a nossa pátria definitiva, eu e você precisamos buscar as respostas, a orientação em Deus. Mas como é que faz isso, Tânia? Tendo um relacionamento com Deus. Você buscando a vontade dele, Senhor, o Senhor me deu esses filhos. Esses são teus antes de serem meus. Senhor, me dá a palavra certa. Senhor, me dá o jeito certo de agir. Senhor, me dá sabedoria. Me dá, Senhor, discernimento. Me dá, Senhor, a graça, ilumina-me. Me dá a graça do teu Santo Espírito, todos os dons, para que eu possa acertar com eles. E você sabe que a primeira coisa que Deus viu no seu coração, mesmo que ainda de forma imperfeita, como falou o padre Eduardo José, é o amor. Eu tenho certeza que nesse mundo não tem ninguém que ame mais o seu filho e a sua filha do que você, pai e mãe. E essa é a nossa primeira missão, amar os nossos filhos. Mas para perguntar a Deus, nós temos que ter esse diálogo, essa relação, um relacionamento que é oração. Por isso, pai e mãe, para gerar, para formar e educar os seus filhos, precisam rezar, precisam buscar em Deus. O que você está dizendo, então, para que nós possamos ter uma educação eficaz e conseguir levar os nossos filhos para o céu, nós precisamos ser amigos de Deus. É isso que você está falando. É isso que eu estou falando. Se não tiver amizade com Deus, a gente não consegue tocar essa missão desafiante e ao mesmo tempo nobre. Então você já vai começando a entender aí que você, pai, que você, mãe, precisa ser amigo de Deus. Olha que bonito, porque na palavra de Deus, João capítulo 15, versículo 15, até fácil de guardar, a palavra de Deus diz: eu não chamo você de servo, porque o servo, ele não sabe o que o seu senhor ele faz. Eu te chamo de amigo. Eu te chamo de amigo. Você é amigo de Deus. O que você entende por um amigo? Amigo é alguém que você gasta tempo com ele. Amigo é alguém que você procura ele. Amigo é aquela pessoa que você sente falta dele, tanto de uma via quanto da outra. Então eu quero dizer para você, se você não tem buscado, se você não tem cultivado essa amizade com Deus, talvez por isso que não tem funcionado a formação e a educação dos seus filhos. Você precisa ser amigo de Deus. Ele não te chama de servo, ele te chama de amigo. Então se aproxime de Deus, esteja pronto para ouvir o que Deus quer falar. Porque olha que interessante, eu e a Tânia sempre buscamos as respostas quando nós estamos em situações delicadas de formação, de educação, porque nós trabalhamos também com formação na comunidade Canção Nova. E quando eu não tenho resposta, eu busco na palavra de Deus, eu busco com o meu amigo. Jesus é o meu amigo. E olha que bonito, sempre Deus dá uma resposta. Já vou pegar aqui a palavra de Deus. Aí. Agora, vamos pegar Efésios, capítulo 6. Pega aí na sua Bíblia. Efésios, capítulo 6. É uma palavra tão importante que o Senhor nos versículo deu. 4. Risca aí, Efésios 6, 4. Efésios 6, 4. Leva para a sua casa, leva para o seu dia a dia, essa resposta do Senhor às suas orações, aquilo que você não sabe o que fazer, como fazer. Como eu já estou falando para você, se você tem se distanciado da palavra de Deus e você tem se complicado na educação dos seus filhos, eu quero indicar para você, você precisa entrar na metodologia da Bíblia no meu dia a dia. O Padre Jonas criou uma metodologia para que a gente pudesse nos familiarizar com a palavra deles. Então,
é através dessa metodologia que nós vamos conhecendo a palavra. Conhecendo a palavra, nós vamos conhecendo a Deus. São Jerônimo diz que quem ignora a palavra de Deus, ignora o próprio Cristo, porque Cristo é a palavra. E olha só o que a palavra vai falar. E vós, pais, não provoqueis revolta nos vossos filhos, antes educai-os com uma pedagogia inspirada no Senhor. Olha que palavra. Você já tinha visto essa palavra, sim ou não? Que palavra maravilhosa. Que bom. Linda, né, amor? E aí deixa claro, qual é a pedagogia que eu devo usar para educar os meus filhos? Uma pedagogia inspirada no Senhor. Uma pedagogia inspirada no Senhor. É nele. E há uma pedagogia inspirada no Senhor. Nós precisamos recorrer a Ele. Nós precisamos buscar a Ele. Tanto com os pequenininhos, quanto com os adolescentes, com os jovens, com os filhos adultos. O professor Felipe Aquino diz, né, que depois que o filho nasce, ele sai da barriga, entra na cabeça, ventre, e ele entra na cabeça e não sai da cabeça do pai e da mãe. E é verdade, porque é a nossa grande preocupação. Se os nossos filhos estão bem, felizes, a gente está feliz. Mas se não estão, a gente já tem dificuldade. Então, há uma pedagogia inspirada no Senhor. Em quem você precisa buscar? Nele. E aí, também, na nossa igreja, nós podemos recorrer ao auxílio daquilo que os santos nos falam, que os santos viveram. E um grande santo que tem nos ajudado muito, tanto na época dele, quando ele foi papa, mas até agora lá no céu intercedendo por nós, é São João Paulo II. Se tem alguém que falou para a família, para os casais, para pai, mãe, filhos, foi o Papa João Paulo II. E o que ele dizia, Rubens? Muito claro para nós. Ele tem uma frase lindíssima. Eu e a Tânia, quando nós ouvimos essa palavra dele, essa frase dele, a gente percebeu uma inspiração do céu e nós apropriamos dessa palavra. João Paulo II diz que educar é conquistar o coração. Educar é conquistar o coração. Profunda, né, meu amor? Profunda. Nós também aprendemos muito com o professor Felipe. Nós tivemos dois grandes mestres. O primeiro foi o Padre Jonas. Eu disse para você que o Padre Jonas, ele me preparou para o casamento, ele me ensinou a ser um homem do Espírito, rezar, cantar, pregar no poder, na força do Espírito. E nós tivemos um grande outro mestre, temos ainda, que é o professor Felipe. Nós tivemos a graça de trabalhar com ele muitos anos em Lavrinhas. Sobre família, né, amor? Sobre família. Nós éramos responsáveis pela nossa casa de formação, que a Canção Nova hoje ela tem 2 casas de formação. Ela tem uma em Queluz e ela tem uma em Lavrinhas. Então, quando as pessoas elas vão fazer essa experiência de dar a sua vida um ano na comunidade Canção Nova, elas ficam em uma dessas casas. São 2 fases. E nós ficamos responsáveis por 7 anos nessa casa. E o Padre Jonas, né, estando nessa casa, que era a casa onde ele foi formado, e ele saiu de lá padre, sacerdote, ele dizia, essa casa é maravilhosa, ela é muito boa, mas além de ser casa de formação para os futuros Canção Nova, eu quero, Rubão e Tânia, que vocês explorem essa casa. Que essa casa seja também uma casa para encontros de casais, de família. Olha que interessante. E nós começamos a fazer encontros lá, porque o Padre Jonas pediu, a gente foi fazendo. E sem saber, Deus estava nos forjando, Deus estava nos preparando
para nós assumirmos esse ministério que Deus nos confiou, que é o ministério da família. Então, no ano, nós tínhamos 6 encontros de casais. 6 encontros. E nesse encontro a gente cantava, a gente rezava, a gente animava, a gente fazia adoração com os casais. E sempre quem estava lá, primeiro quem deu o nosso primeiro ano de formação sobre o catecismo foi o professor Felipe. E depois nós convidamos ele para ir para esses encontros. Então, todas as vezes que tinha esses encontros, ele sempre estava lá. E a gente bebeu muito da fonte. Porque o professor Felipe, ele foi casado durante 40 anos. Tem 5 filhos, tem muitos netos, ficou viúvo. Ele tem muita experiência. E é um homem de Deus. Então a gente bebeu muito ali naquela fonte. E cada encontro, a gente saía com uma direção concreta para poder colocar em prática na nossa vida. E é por isso que eu e o Rubens, nós somos muito transformados. Posso dizer que nós aprendemos muito. A nossa família cresceu, melhorou demais. E essa foi uma das coisas que nós aprendemos. Que educar é conquistar o coração dos nossos filhos. E nós precisamos conquistar o coração dos nossos filhos antes que outros conquistem. Antes que as más amizades conquistem. Antes que os vícios conquistem os nossos filhos. A internet e tantas coisas que hoje são infinitamente maiores do que antigamente, de possibilidades para conquistar os nossos filhos. Por isso que nós antes precisamos conquistá-los. Mas como é que a gente conquista o coração de um filho, Rubens? Conquistar não é dar o tênis da marca, não é dar o tablet, não é conquistar com dinheiro. Conquistar, como é que é esse conquistar? O que você acha que é conquistar? Ao silêncio. É para pensar mesmo. Conquistar. Como? Pode falar. Se aproximar. Atenção. Mas a gente conquista mesmo o filho sendo aquilo que nós somos. Dando a ele de nós mesmos. Muito mais do que dar coisas, nós precisamos dar de nós, dar a atenção, dar o nosso tempo, dar o nosso afeto, amor, carinho, dar os nossos ouvidos, ajudá-los ali nas dificuldades que eles encontram, seja das tarefas, as coisas que eles passam, depois outras ainda, é dar de nós mesmos, dar testemunho para os nossos filhos. Dar exemplo para os nossos filhos. Porque os filhos, eles aprendem muito mais, Rubens, com os exemplos com testemunho do que com o que a gente fala. Tem muita gente que diz assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Tudo errado. O seu filho vai fazer o que você faz. Por isso, dar a vida pelo filho, dar de si para o filho, que isso conquista o coração, é dar também a fidelidade. O esposo que é fiel à esposa, está sendo fiel aos seus filhos. É, porque quando você trai, primeira coisa, porque você fez um compromisso no altar, primeiro com Deus, depois com o seu cônjuge, e depois você faz com os seus filhos. Quando você trai, a gente não tem essa coisa de ter essa visão geral. A gente entra no pecado e não percebe o mal que ele faz. Primeiro você está traindo Deus. Depois você está traindo o seu cônjuge. E depois você está traindo os seus filhos. Então é uma coisa muito séria. Você estava falando de dar-se. Eu me lembrei agora. Você sabe qual que é o símbolo da Eucaristia? Alguém sabe? É o pelicano. E por que é o pelicano? Porque o pelicano, quando ele não tem comida, está escassa comida, e ele tem filhos pequenos, sabe o que ele faz? Ele se volta para ele,
ele começa a bicar o peito dele, arranca pedaço dele e dá para o filho. É forte, não é? É assim que nós temos que ser. E nós temos que nos dar de si. Nós. E tudo que você puder dar, não coisas apenas, não é o mais importante, é dar de você. Por isso que a gente vê uma geração de filhos órfãos de pais vivos, frutos de tantas coisas que nós vemos aí, principalmente da contracepção, sexo livre, e que entrou de cheio. A gente vê esses jovens com o coração vazio, que buscam preencher esse vazio, essa carência de pai e de mãe, seja na droga, seja no sexo, seja na pornografia, seja nos videogames e tantas outras coisas. A gente vê isso acontecer, mas eu quero dizer para você, essa fidelidade do marido, da mulher, um com o outro, é fidelidade aos filhos. Uma vez o Senhor me disse assim, rezando por uma situação em específico: quando um marido ou uma esposa trai o seu cônjuge, ele está ensinando um caminho para o filho, o caminho da perdição. E Deus me falou mais forte ainda, o caminho do inferno. Pelas nossas atitudes, nós estamos sempre ensinando algo, sempre formando algo, ou bom ou ruim. Então, conquista o seu filho, dar de você. Eu queria até que o Rubens partilhasse aqui um pouquinho de uma experiência que ele viveu com o Isaac, né? Nós, nas nossas limitações, nós não somos perfeitos. Passamos também por muitas dificuldades. E os nossos filhos também não são perfeitos, mas eles são os nossos filhos. Aqueles que Deus nos deu para cuidar, para amar, para dar de nós. E a gente tem lutado para viver essa realidade, de dar de nós, de dar nossa atenção, de ensinar as tarefas e tantas coisas que a gente já foi fazendo. O Rubens era um que sempre levava o Isaac, os meninos na escola, voltava, sempre teve essa relação. A gente na mesa, a gente vive aquele clima de bom humor, de dar risada, né, de tirar sarro um com o outro, de brincadeira. Isso é muito bom, muito importante. E ele colheu um fruto. A nossa vida é uma vida muito corrida, graças a Deus. E eu sei que a gente precisa dar qualidade do nosso tempo para as nossas crianças. E eu fui percebendo que a maneira de eu estar com eles, por conta da minha vida, das nossas vidas, a minha vida e a da Tânia, era estando mais com eles nos momentos que eu levava ele para a escola, que era uma brecha que me sobrava ali e que eu não podia abrir mão para estar com as crianças. E eu fui fazendo isso até a adolescência deles. Foi uma bênção, porque lá eu perguntava, quando eu estava dirigindo o carro, como é que eles estavam, eu olhava nos olhos, porque Deus também dá ao pai e à mãe intuições, de maneira especial a mulher. A mulher, ela tem muita intuição. A mulher, por ser coração, Deus a constituiu formadora e dá a ela intuições, que nem ela às vezes sabe explicar de onde que vem essas intuições, mas Deus dá. Você que é mulher já viveu essa experiência. Eu não sei, mas isso aqui tem alguma coisa. Você quer tentar achar coisas que possam dar resposta, mas você não consegue explicar, mas você intui que tem alguma coisa errada. Os homens também têm isso, os homens também desenvolvem isso, mas não tanto quanto as mulheres. Então eu sempre estava levando os meus filhos na escola, né? De manhã, no período que eles estavam de manhã, depois no período da tarde, à noite, e às vezes estava um frio, chuva, e eu não queria, mas eu preciso ir, eu tenho que ir, porque essa é a minha missão, de pai, de levar, de buscar, de ficar lá na porta do carro. E ele via todo esse meu esforço. Falou: nossa, pai, o senhor chegou de viagem, o senhor ficou aqui na porta da escola me esperando. Você pensa que não, mas o filho está vendo isso. Essas coisas ele vai gravando.
Como a Tânia disse, a gente gosta muito de fazer refeição juntos. A gente senta na mesa e a gente fica rindo de coisas bobas, a gente tem bom humor lá em casa, né? Não fica falando de coisas desagradáveis na hora da refeição. Pelo contrário, a gente traz bobeira para a gente rir, vídeo engraçado de quem tropeça, cai, e a gente ri com essas besteiras. Pai, eu tenho uma coisa que o senhor vai amar. Eu falei, o que é? Põe lá o vídeo e a gente fica rindo daquelas besteiras. Sabe o que a gente gosta de fazer? A gente gosta muito dos super-heróis, a gente gosta muito de cinema. Então, quando tem um filme, tem um lançamento, alguma coisa que dá para a gente ver, né? Porque hoje nem tudo dá. Como eu disse ontem na pregação, né? Hoje, infelizmente, eles pegaram a cultura, né? O cinema, as coisas boas para poder desviar e querer colocar goela abaixo em nós coisas que a gente não quer, né? Mas eu vivi uma experiência muito bonita com Isaac, porque chegou um dia que era um lançamento de um filme, e ele chegou a mim e disse, pai, vai lançar tal filme, vamos ver? Eu falei, olha filho, infelizmente eu estou sem grana, eu estou sem dinheiro, missionário, né? A gente vive da providência, eu não tinha dinheiro, e ele queria muito ver esse filme, e é bonito, eles não querem ver sozinho, eles querem ver em família. Aí eu falei, olha Isaac, infelizmente não vai dar para a gente ir para o cinema, porque o pai não tem uma moeda. Se você me colocar de cabeça para baixo aqui, não vai sair nada. Foi lindo essa experiência, ela marcou, ela fez com que eu guardasse isso no meu coração. Ele disse, pai, não se preocupa. Era o primeiro trabalho dele, era o primeiro salário dele. Ele disse, quem vai pagar o cinema vai ser eu. Foi tão lindo ver isso, gente. Porque o meu filho, deixa eu chegar bem mais pertinho de você, olhar nos seus olhos e dizer, o meu filho, quando ele pegou o primeiro salário dele, ele não gastou com os amigos bebendo numa lanchonete. O primeiro salário do meu filho, ele gastou com a família dele, no cinema. Você não imagina, eu sentado naquela poltrona, e eu vi do lado, eu, a Tânia, e os 2 irmãos dele, e ele lá na ponta. Ele que pagou, eu guardei isso. Eu falei, Deus, que coisa linda. E ainda quando a gente saiu, porque ele sabia que eu estava duro, ele disse, pai, quem vai pagar o lanche sou eu. Eu falei, meu filho, eu estou... Pode aplaudir. Então foi a melhor sessão de cinema que eu vi em toda a minha vida. Foi a melhor pizza, marcou. E eu sei que marcou a vida dele. Porque o primeiro salário dele, ele gastou com a família. É assim que a gente conquista o filho. O filho, ele precisa te admirar. Se você não conquista o filho e faz com que ele te admire, alguém vai fazer isso, como a gente disse. Ele precisa te admirar. Se o seu filho te admirar, você leva o seu filho para qualquer lugar. Mas ele precisa te admirar. É fácil isso? É claro que não. Isso exige, como a Tânia disse, dedicação, exige tempo, né? A gente precisa abrir mão de coisas. Renúncias. É o amor de sacrifício. Você que viu? O padre Eduardo José falou muito bem nessa manhã. Renunciar às nossas vontades, até o nosso cansaço. O smartphone, deixa eu falar para você. Para a gente estar com eles. Às vezes você gasta tanto tempo com o seu smartphone, seu filho está precisando de atenção. E você não dá atenção para ele. Você fica lá e gasta o tempo com aquilo. Quando você pensa, passou duas horas jogada na lata do lixo. E você não sentou para conversar com seu filho. Você não ajudou ele a fazer aquela matéria que ele está com dificuldade. Às vezes ele está com dificuldade em português, ele está com dificuldade na matéria em ciência, em física, e você conhece, você sabe.
Mas quando você diga, não, meu filho, eu vou sentar com você. Esse final de semana eu não vou fazer outra coisa a não ser estudar junto com você. Você vai tirar nota 10. Se depender de mim, nós vamos ficar os dois. Gente, isso marca a vida dos nossos filhos. Um dia desse eu estava fazendo refeição, tomando um cafezinho, eu e a Tânia. Eu, a Tânia e o mais velho. Os outros dois mais novos não estavam em casa. Ele estava se sentindo o rei da cocada preta, né? Ali, nós três no meio, conversando. E de repente, ele olhou para mim, para a Tânia, do nada. Ele disse assim, pai, mãe, eu quero me casar. A Tânia até engasgou na hora, assim, o café. Aí, quem é a menina? Quando que você começou a namorar? Qual é o RG dela, o CPF dela? Ela mora na onde? Foi falando, metralhando. Ele falou, mãe, calma. Eu só disse para a senhora que eu quero me casar. A senhora está fazendo uma tempestade num copo de água. Aí a gente retomou, né? E perguntou, ô meu filho, mas por que você quer se casar? Ele falou, eu quero ter o que você tem com o meu pai. E foi uma surpresa para a gente. Aí, olha só. Aí eu entrei, eu perguntei, e o que eu tenho com a sua mãe? Ele falou, vocês são parceiros. Tem dia que eu chego aqui, mamãe está ocupadíssima. A louça, fazendo almoço, casa para arrumar, colocar roupa lá dentro da lavadora, uma correria louca. Eu vejo o pai simplesmente, coloca o avental dele, vai lá. Eu não estou contando isso para dizer que eu sou o cara. Eu não sou o cara. Não sou. Ele não detesta lavar louça. Eu detesto. Porque eu lavei muita louça, cuidei de mamãe. Mamãe era alcoólatra. Papai me abandonou quando eu tinha meses de idade. Então eu tive que amadurecer muito rápido. Eu tive que cuidar do papai, cuidar da mamãe, porque mamãe era alcoólatra, e eu tinha uma irmã que era deficiente mental. Então eu tinha que fazer tudo em casa. E eu fazia. E quando eu me casei, eu não abri mão disso não. Isso não me deixou menos homem, pelo contrário. Pelo contrário. E ele disse para mim, quando o senhor coloca o avental, lava a louça. Vocês trabalham junto o dia inteiro, pai. Eu chego aqui, vocês estão deitados na cama conversando. Eu levanto de madrugada para ir ao banheiro. Eu vejo vocês ajoelhados, rezando de madrugada o Santo Rosário. Teve uma vez até que ele perguntou, o que vocês estão fazendo aí? Era 4 horas da manhã. Eu falei, filho, olha o que eu estou fazendo. Eu estou rezando pela nossa família. Vem rezar também. Ele falou, não, eu vou só no banheiro e vou voltar. Mas ele viu. Eu não disse para você que a gente forma os nossos filhos com aquilo que a gente é. Eu estou imprimindo nele, sem fazer barulho. Sem fazer barulho. A gente não precisa, você tem que ir para a igreja. Não precisa. Você precisa ser de Deus. Você precisa ser um homem de Deus. O seu filho precisa ver você fazendo o estudo da palavra. Amém. Meu filho, às vezes, ele passa, ele vê a mãe dele, porque a mãe dele gosta de fazer o estudo da palavra lá no quarto. Ele entra, ele está lá. 9, 8h30, 9 horas é o horário que a Tânia vai para o quarto, eu vou para a cozinha fazer meu estudo da palavra. Ele vê. Meu filho, confia em nós. O contrário também é verdadeiro. Se eu vivesse brigando o tempo inteiro com a Tânia, se o ambiente fosse pesado, se o meu filho não me vesse orando com a Tânia, porque eu não sei se você sabe, mas sabe como é que casal ora? Assim, ó, beijando na boca. O filho precisa ver os seus pais se beijando e se amando. Isso dá segurança, isso dá estabilidade para ele. Então, é assim que a gente vai formando os nossos filhos. Teve um tempo que a gente estava saindo muito, né? Muita missão.
E aí os 3 vieram para conversar com a gente. Falaram, pai, peraí, o senhor e a mãe está saindo para caramba, meu. O que está acontecendo? Eu falei, filho, eu sei, é esse mês. Mas, eu perguntei para ele assim, meu filho, o que a gente vive aqui em casa não é uma coisa boa? Ele falou, pai, é tão bom que a gente sente falta quando o senhor e a mãe não estão aqui. Então, eu gosto de estar com vocês. Eu falei, então, quando a gente sai, eu saio com a sua mãe, e graças a Deus, hoje a gente está indo até para o exterior pregar a palavra de Deus. Graças a Deus. Eu nunca imaginei um filho de lavadeira, uma mulher muito pobre, uma mulher alcoólatra. Um dia desse eu me vi, sabe onde é que eu estava? Eu estava na Filadélfia. Eu não estou falando isso para dizer que eu sou o cara. Eu estou dizendo isso para dizer, Deus leva a gente para todos os lugares para levar a palavra de Deus. Eu estava lá pregando para brasileiros. Eu estava lá. Encontro de casal. Um encontro de casais, um encontro de família, lá na Filadélfia. Pregando nos... Eu falei, meu Deus, olha o que Deus fez. Olha onde é que eu estou. Então é com a vida. E aí... eu disse para ele, a gente não vive isso legal, a gente não brinca, a gente não faz as refeições, vocês não gostam de estar aqui com a gente, vocês não gostam de sair com a gente? Gosta. Falei, tem um monte de família que não sabe viver como família. E nós saímos para a gente partilhar o que a gente aprendeu aqui com vocês. Ah, é, pai? É para isso então que você sai? Então tem a nossa liberação. Pode ir, que tem a nossa bênção. E hoje, pode aplaudir, se você quer aplaudir, aplauda. Eles entenderam tão bem isso, tão bem, que eles estão dividindo a tarefa. Hoje, por exemplo, quando eu chegar em casa, o meu filho de 19 anos, o Miguel, ele vai estar fazendo o almoço. Eu vou almoçar a comida dele. A Mariana está ajudando. Eu expliquei para ela, esse final de semana eu vou estar... desde a quinta-feira até domingo, assim, comprometido com um encontro de casais. E eles dividiram. Então, o Miguel está na cozinha fazendo o almoço, a Mariana está limpando a casa e o outro está trabalhando aqui. Ele trabalha aqui na Rádio Fusão. Ele trabalha aqui, está trabalhando, o meu mais velho. Quando eu chegar agora, eu vou almoçar a comida dele. Vocês estão entendendo como é que é? Parece ser complicado, mas não é complicado não. Por isso que você precisa ser amigo de Deus. Se você não é amigo de Deus, se você não pergunta para Deus, se você não lê a palavra de Deus, não tem como. Você precisa se aproximar, você precisa ler literaturas cristãs. Gente, é inconcebível um casal cristão católico que não leu a vida dos pais de Santa Teresinha, Santa Zélia e São Luís Martin. Que história! 9 filhos, 4 muito cedo foram para o céu. 5 meninas, uma por uma foi entrar e se consagrar a Deus. Uma, nada mais, nada menos, é Santa Teresinha, e a outra já está em processo de canonização. Esse casal tem alguma coisa para falar para mim e para você? E aí eu e você ficamos perdendo tempo no smartphone 2 horas. Eu sei que nós não temos essa cultura da literatura, de ler livros cristãos, mas nós precisamos, a gente aprende. Meu Deus, quando eu li esse livro, como eu cresci, como eles falaram para mim. Primeiro, ele queria ser padre, ela queria ser religiosa, eles se encontraram, parece uma coisa romântica, mas verdadeira. Se encontraram numa ponte, um olhou para o outro, casaram, fizeram uma família lindíssima. Eu estou terminando agora de ler, sabe qual é o livro? O livro do Carlo Acutis. Menino de 15 anos, com 7 anos, ele tinha lido todo o catecismo da Igreja Católica. E ele fez isso de propósito, ele fez isso de maneira estratégica. Sabe por quê? Porque depois ele começou a provocar a mãe dele, fazendo perguntas. A senhora é católica? Ela disse, eu sou católica, católica apostólica romana, e tome pergunta. A mãe dele não sabia responder as perguntas.
A mãe dele entrou em desespero, foi conversar, partilhar com uma amiga. A amiga dela falou: eu também não tenho resposta, eu sou católica, né? Mas católico de IBGE, né? E eu não sei. Ela falou: vai falar com um padre tal, que ele vai te dar uma direção para você começar a conversar com o calo. E ela foi, e o padre disse: olha, eu estava esperando a senhora. Uma coisa sobrenatural. O filho que a senhora tem, ele é uma coisa linda, e a senhora vai precisar estudar. Essa mulher não entrou na faculdade por causa do filho dela, ela fez teologia, gente. Para leigo, estudou para poder estar mais próximo do Carlo Acuti. Dia 7 de setembro, ele vai estar nos altares. Nos altares. 15 anos. Foi evangelizando toda a família dele. A mãe dele foi a primeira, depois foi o pai, depois foi a avó. Gente, a gente precisa ler. Se você não lê, se você não faz isso que você está fazendo, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Que bom que você veio esse final de semana para esse acampamento, para você ouvir. Ouvir as partilhas, a gente cresce. A gente vai crescendo com a partilha do outro. Então invista. Como é que é o nome daquela outra santa maravilhosa que entre... Santa Giana Beretta. Santa Giana Beretta. Você precisa ler esse livro. Você não pode ficar sem ler. Ela tem algo para dizer para mim e para você, que às vezes não sabemos o que fazer para educar. Ela tinha já 2 filhos? 2 ou 3 filhos? Ela teve 4, né? 4. E a última filha deu uma complicação. Ela era médica. Mas era uma mulher católica apostólica romana. Vivia a catolicidade dela. Vivia para valer. Médica. E os médicos viram: ou a criança vai se salvar, ou a gente salva a senhora. Ela teve um câncer. E ela conversando com o marido, os dois decidiram. Imagina, ela médica. Ela sabia das complicações que ela ia enfrentar. E ela fez a escolha de dar... Lembra que o padre falou aqui? Que o amor não é romanticismo. Que o amor, ele dá vida. Ele cheira sangue. Ela deu a vida dela. E deixa eu dizer para você, no dia da canonização dela, sabe quem estava lá sentada no altar com o pai e as outras irmãs? Essa filha que ela deu a vida. Ela viu a mãe dela entrando nos altares do céu, sendo reconhecida como santa porque ela deu a vida. Aí a gente diz que é católico, a gente não conhece nada. A gente não sabe o que é um sacramento do matrimônio. Eu gastei um tempo ontem falando para você sobre o que é o sacramento do matrimônio, a graça que é. As pessoas entram no casamento sem saber o que elas estão abraçando. Esse casamento vai dar certo? Cara, nós precisamos investir. Se você não investe no seu casamento, se você não investe no seu matrimônio, se você de vez em quando não sai para fazer um retiro como você está fazendo, como é que você vai crescer? Você vai ficar na mesmice? Achando que só você cresce só com o seu cônjuge? Não, você precisa investir. E investir é buscar a Deus. Investir é ser amigo de Deus. É isso, meu amor? É isso. O tempo encerrou. Eu quero convidar você. Teríamos muitas coisas, muitas partilhas de vida. E eu sei que se a gente fosse ouvir cada um, também teria muitas. Quero convidar você a ficar em pé. Você pode até, nesse momento, sentir assim, às vezes uma pequenez, um sentimento de incapacidade. Talvez olhando para trás, aquele que já tem os filhos maiores, eu podia ter feito tanta coisa que eu não fiz. Eu quero dizer para você que você é o melhor pai que o Senhor poderia dar para os seus filhos. Você é a melhor mãe que o Senhor deu para os seus filhos, porque a escolha foi dele. Ele escolheu você para amar esses filhos que Ele te confiou. Ele escolheu você, mãe, para amar esses filhos dele que Ele te confiou. Ele escolheu você, pai,
para amar esses filhos que Ele te confiou. E você pode ser o melhor pai e a melhor mãe para o seu filho. Deixa Deus entrar. Fale com Deus. Peça a Ele.